O Senado deve votar ainda hoje o pacote anticrime sugerido pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Então vamos até Brasília conversar com a repórter Caroline Aguiar, que acompanha a sessão do Senado. Boa noite, Carol. A votação do pacote anticrime por aí já começou? Qual que é a situação desse momento? Boa noite, Gabi. Boa noite, Boris. Não, a votação do pacote anticrime ainda não começou. O que acontece? Essa é a última sessão do Senado antes do recesso. Então, a pauta está lotada. Tanto é que não tem nenhuma ordem definida de votação. Os senadores estão definindo, conforme eles vão votando, eles vão chamando o próximo projeto sem uma ordem pré-definida. Inclusive, eles acabaram de aprovar aqui uma outra proposta bastante importante, que é uma proposta de emenda à Constituição, que facilita a transferência das emendas parlamentares individuais. Essas emendas são aquela parte do orçamento que os parlamentares decidem para onde vai, ou seja, vai para a base eleitoral deles, eles que definem. E aí essa proposta que foi aprovada aqui facilita essa transferência de dinheiro. Então o intuito é facilitar obras, facilitar a liberação desses recursos. Mas tem uma crítica aí também que isso dá muita autonomia ao Congresso, ou seja, os parlamentares vão ficar muito livres para lidar com esse dinheiro. Bom, a proposta foi aprovada e agora ela vai ser promulgada pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Mas voltando ao pacote anticrime, ele está na pauta. A expectativa é que ele seja votado hoje. E só para a gente relembrar, ele foi enviado aqui para o Congresso no começo do ano pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Demorou para tramitar na Câmara, mas da semana passada para cá teve uma tramitação relâmpago. Foi aprovado pelo plenário da Câmara, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e já está aqui no plenário do Senado. A expectativa é que ele seja aprovado sem mudanças, exatamente para continuar nesse ritmo e poder ser aprovado, sancionado logo pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos ver os detalhes dessa proposta na reportagem. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que aprovou ontem o pacote anticrime, hoje determinou a tramitação com urgência do texto, o que permite quebrar os prazos previstos no regimento. Mas antes disso, o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já tinha decidido colocar o projeto na pauta de hoje do plenário. O pacote anticrime amplia o tempo de cumprimento de pena de 30 para 40 anos e aumenta as penas para crimes cometidos com armas de fogo ou brancas e também para o uso de armas proibidas, como fuzis. A proposta torna mais rígidos os critérios para a progressão de regime. Hoje, basta que o preso cumpra 1/6 da pena. O projeto prevê que a progressão só pode ser feita com o cumprimento de 16% da pena. E esse percentual pode chegar até 70% para condenados por crimes hediondos com morte e que sejam reincidentes. Já condenados por organização criminosa, como o PCC e Comando Vermelho, não terão mais direito à progressão e deverão cumprir toda a pena em regime fechado. Também é prevista a criação do juiz de garantias. Assim, um magistrado será responsável por conduzir as investigações e outro recebe a denúncia e dá a sentença. Ficaram fora do texto a criação do plea bargain, mecanismo em que o acusado confessa o crime em troca de redução da pena, e outros 2 assuntos que estão sendo discutidos em projetos separados. São eles o excludente de ilicitude, que prevê a não punição de policiais que matarem em serviço, e a possibilidade de execução da pena após a condenação em segunda instância. Esse último também foi tratado pela CCJ do Senado. O colegiado encerrou a tramitação do projeto de lei que altera o Código de Processo Penal para permitir a execução antecipada da pena. O texto pode seguir direto para a Câmara, mas um grupo de parlamentares pretende apresentar um requerimento para que ele seja apreciado pelo plenário do Senado. Apesar do andamento, a proposta deve ficar paralisada. Por causa de um acordo, Davi Alcolumbre quer esperar pela Câmara dos Deputados, que também analisa o assunto por meio de uma proposta de emenda à Constituição. O presidente Rodrigo Maia assumiu um compromisso na reunião de apresentar um calendário. Ele apresentou um calendário. Então nós vamos aguardar que esse calendário seja cumprido e vamos discutir ao longo do próximo semestre, do próximo ano. Hoje, a Comissão de Deputados, responsável pela discussão, fez a primeira reunião de trabalho para votar requerimentos de audiências públicas, que só serão realizadas no ano que vem. Entre os convidados estão o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. A previsão é que o tema entre novamente em votação apenas em março. E ontem à noite, em sessão conjunta do Congresso Nacional, deputados e senadores mantiveram o veto do presidente Jair Bolsonaro à possibilidade de legendas utilizarem dinheiro do fundo partidário para pagar multas.